Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Fala meu aluno, fala minha aluna, professor Thiago Aquino, seu professor de Direito Penal, muito boa noite. É um prazer estar com você aqui ao vivo mais uma vez, diretamente do YouTube da Tribo Concurso, esse curso que mais aprova no Norte e Nordeste do Brasil. É uma honra estar com vocês agora. Já digo aqui a vocês que se você não faz parte da tribo, tá aqui essa galera só especialista em concurso público para tirar toda a sua dúvida e fazer vocês fazer a melhor escolha, te ajudar a fazer a melhor escolha. E é vir para a tribo. Você é especial que vai fazer o novo concurso GCM de Sobral. Foi anunciado 220 vagas, vou até ficar pescando aqui, porque é tanta coisa. A gente preparou um super curso completo que vai te preparar de forma eficaz e prática, 100% online, e será, obviamente, atualizado pós-edital. Inclusive, nós estamos atualizando, já vou gravar um bloco ao vivo aqui com vocês, que vai subir para a plataforma, vamos tratar dos crimes contra o Estado Democrático de Direito. Nesse curso você vai ter aulas em vídeo, material de apoio para o edital, teoria, exercícios comentados, simulados exclusivos, flashcards e PDF sobre questões comentadas e melhor, é o preço promocional, né? Que ao invés de você pagar R$ 497, está por apenas R$ 10 de R$ 39,70. Então não perde tempo, vai aqui nesse QR Code e já chama essa galera aí para vocês trocar uma ideia e já garantir a sua aquisição e você vir fazer parte da Tribo Concurso. Combinado assim? Se você não me segue no Instagram, tá errado. Segue lá o arroba do professor, arroba do prof. Thiago Aquino. Se inscreve aqui no canal da Tribo, já deixa o like na nossa live, também se inscreve no canal da Tribo e também segue o Instagram da Tribo Concurso, beleza? Senhores, vamos iniciar aqui a gravação, tá? Então, vamos gravar aqui uma aula ao vivo junto com vocês de crimes contra o Estado Democrático de Direito, aqueles crimes lá do final do Código Penal, que é importante que a gente tenha conhecimento, que está substituindo a antiga Lei de Segurança Nacional. Vamos trabalhar aqui de maneira bem objetiva, que realmente cai. Parte teórica, letra de lei, teoria e depois questões. É o padrão. Letra, lei, teoria e questões. Beleza? Então é isso. Vou fazer só uma transição aqui do slide e volto para a câmera e a gente começa. Beleza? Valeu? Vamos embora. Fala, meu aluno, professor Thiago Aquino, sou professor de Direito Penal, iniciando aqui a nossa gravação de crimes contra o Estado Democrático de Direito. Aqueles crimes lá do final do Código Penal, que, obviamente, está no seu edital, você não pode desprezar, você tem que realmente fazer o estudo, mas aquele estudo direto, aquele estudo objetivo, com o que pode cair na sua prova. Trouxe aqui a letra da lei, faço comentários teóricos, e depois a gente vai para as questões, você vai ver que dá para responder tranquilamente, tá? Bora embora, slide na sua tela, como eu disse, vamos trabalhar aqui
dos crimes contra o Estado Democrático de Direito, especificamente o capítulo 1 agora, trabalhando o atentado à soberania, o atentado à integridade nacional e o crime de espionagem, tá? Se não segue o professor, tá errado, tá aqui o arroba do professor, arroba prof. Thiago Aquino, não deixe de seguir o professor não. E obviamente também siga lá o arroba da tribo, beleza? Pessoal, o primeiro artigo aqui que a gente vai encontrar destes crimes, dos crimes contra o Estado Democrático de Direito, e lá, como eu disse, é o último título, né? É a última partezinha lá no finalzinho do Código Penal, e vou incluir, inclusive, em 2021, né, com a revogação da Lei de Segurança Nacional, a Lei 1497 de 2021 cria o título 12 e cria-se isso dos crimes, traz para o Código Penal, né, dos crimes contra o Estado Democrático de Direito, e no capítulo 1, a gente vai trabalhar dos crimes contra a soberania nacional. O primeiro crime é esse, atentado à soberania, que vai trazer a seguinte redação: negociar com o governo ou o grupo estrangeiro ou seus agentes com o fim de provocar atos típicos de guerra contra o país ou invadi-lo. Reclusão de 3 a 8 anos, e essa pena pode ser aumentada até o dobro se de fato vier a ser declarada a guerra exatamente em decorrência das condutas previstas, ou seja, o camarada foi negociar contra o governo ou um grupo estrangeiro ou os agentes pertencentes a esses grupos com o fim de provocar atos típicos de guerra contra o país. E aí esses caras vêm e declaram guerra contra a gente, meu irmão. Então, velho, vai ter a pena aumentada se de fato a guerra for declarada, aumenta de metade até o dobro, tá? O parágrafo 2º diz que se o agente participa de operação bélica com o fim de submeter o território nacional ou parte dele ao domínio ou à soberania, aqui nós temos uma pena maior, portanto, trata-se de uma forma qualificada do crime, né? Trata-se de uma forma qualificada do crime, beleza? Então, artigo 359-I, atentado à soberania, você tem que entender que nós temos uma causa de aumento de pena, então, hipótese que qualifica. E tem a do caput, que traz uma reclusão de 3 a 8. Vamos analisar agora os aspectos teóricos. Sujeito ativo, trata-se de crime comum, qualquer pessoa pode praticar, tá? Inclusive o estrangeiro. Sujeito passivo é o Estado, mas aqui o bem jurídico, né, o objeto jurídico é a soberania externa, né, já que nós temos, né, que garantir a nossa soberania. Então, a partir do momento que há uma negociação para que haja atos de guerra ou permitir que seja invadido o nosso país, está realmente o bem jurídico que está sendo ali colocado em perigo é a soberania externa, né? A soberania externa do Estado brasileiro. Portanto, coloquei aqui no seu material. O elemento subjetivo é o dolo, né? E é um dolo específico. Ó. Se exige uma finalidade específica de quê? De provocar atos de guerra contra o país ou invadi-lo, né? Ou invadi-lo para quê? Para que haja uma guerra contra o país brasileiro, né? Contra o nosso Estado brasileiro. Então, obviamente, não admite o crime culposo, não admite, só admite dolo e o dolo específico, né? Tem que haver essa finalidade específica. Não há o que se falar em tentativa, pois se trata de crime formal, ou chamado de consumação antecipada. Vocês viram que, na verdade, se ocorrer realmente a guerra, vai ter uma pena aumentada, de metade ao dobro. Então, quer dizer, professor, que mesmo que não seja declarada a guerra, o camarada comete esse crime? Comete. Esse crime é um crime formal, não exige o tal do resultado naturalístico, tá? Então, se houve negociação, se houve ato de guerra, já está consumado o crime, beleza? Não há o que se falar em tentativa, pois se trata de crime formal. E ele se consuma justamente aqui, ó, um mero ato de negociar. Iniciou as tratativas, já está consumado este crime, tá? Já está consumado este crime, beleza? Então fique ligado nisso. Fique ligado nisso. Professor, o que mais que a gente precisa saber desse crime? Cara, é só isso mesmo. Tem muito o que discutir aqui, não. É só esse detalhe que você tem que ficar ligado e você responde qualquer questão. Beleza? O que mais? Bora pro outro. Esse outro crime é mais simples ainda, que é o atentado à integridade nacional. Ele só tem o caput, não tem nenhuma hipótese de aumento de pena, não tem nenhuma hipótese que qualifica o crime. É o crime de praticar violência ou grave ameaça com a finalidade de
desmembrar parte do território nacional para constituir um país independente. Reclusão de 2 a 6, além da pena correspondente à violência, já que há previsão aqui, né? Beleza, tranquilo, 359J, que aqui diz aqui, nós temos também o sujeito ativo comum, qualquer pessoa. O sujeito passivo é o Estado, onde o objeto jurídico agora é a soberania interna. Agora é a soberania interna do Estado brasileiro, não mais a soberania externa. Ou seja, a integridade física do nosso território nacional, já que o crime aqui é se desmembrar, né? Parte do nosso território se desmembrar para constituir um país próprio. Então, está em jogo aqui a nossa soberania interna. O elemento subjetivo também o dolo, onde tem novamente aqui uma finalidade específica, a finalidade de se desmembrar parte do nosso território para constituir um país independente, tá? Então, de novo, não há o que se falar em crime culposo e é um crime doloso e ainda exige o quê? O chamado dolo específico, tá? Não se admite tentativa, pois também é um crime formal que não exige resultado naturalístico. Então, se o camarada pratica violência ou grave ameaça simplesmente com a finalidade de se desmembrar do nosso território, já está consumado o crime, ainda que não venha a ocorrer esse fato, tá? Está aqui a consumação. Para se consumar, basta que o agente empregue violência ou grave ameaça com a finalidade de desmembrar, ainda que não tenha êxito, tá vendo? Professor, mas se não teve êxito, é tentado, não se consumou, meu amigo. Obrigado, parabéns, você sabe o artigo 14, inciso 2, que o crime não se consuma quando iniciada a execução. Desculpa, o crime é tentado, né? Obviamente, se não se consuma, o crime é tentado. Quando iniciada a execução, ele não se consuma por circunstâncias ali à vontade do agente. Mas lembra, tem os crimes materiais e formais. Os materiais, eles realmente exigem que haja um estado naturalístico. Aquele resultado fenomênico, aquele no mundo das coisas, que mudou alguma coisa. Tem crimes que não. Praticou a conduta, acabou, já está consumado. Não há que se falar em tentativa. Não se exige aqui no crime formal um tal do resultado naturalístico. Esse aqui também é um exemplo de crime assim. Beleza? Então, tranquilidade total também. Tá vendo como é tranquilo? Tá vendo como é tranquilo aqui? Agora, no último crime desse capítulo 1, que é o crime de espionagem, que com certeza você já ouviu falar, nem que seja no filme do 007, esse aqui a gente tem que ter mais atenção, que ele aqui tem várias peculiaridades. Esse a gente vai dedicar um pouco mais de atenção. Também incluído pela 14.191, que é a lei que revoga a LSN, né, a antiga Lei de Segurança Nacional, que vai dizer que o camarada que entregar a governo estrangeiro, a seus agentes ou a organização criminosa estrangeira, obviamente que em desacordo com determinação legal ou regulamentar, um documento ou uma informação classificado como secretos ou ultra secretos nos termos da lei, cuja revelação possa colocar em perigo a preservação da ordem constitucional ou a soberania. Olha só, o camarada ele entrega documentos sigilosos, na verdade, classificados como secretos ou até mesmo ultra secretos. Professor, o que diabo é isso aqui? Já já eu te explico, tá? A gente vai encontrar o conceito disso na lei de acesso à informação. No material eu deixei aqui só a título de curiosidade. A lei de acesso à informação não está no seu edital, está só o Código Penal, mas é bom a gente estar ligado para entender, até ajuda a gente a entender que diabo é secreto, que é ultra secreto, beleza? Já vou falar. Reclusão 3 a 12 anos, reclusão de 3 a 12. E nós temos aqui, ó, parágrafo 1º, 2º, 3º, 4º, então vamos ficar ligados. O que é que diz o parágrafo 1º? O parágrafo 1º vai dizer que incorre na mesma pena quem presta auxílio ao espião. O espião é esse cara que entrega o documento ao estrangeiro, né? Conhecendo essa circunstância, sabe que o cara está infiltrado aqui para pegar esses documentos ou informações e você ajuda ele, auxilia para subtraí-lo à ação da autoridade pública. Olha só, é uma espécie, né? É uma espécie de favorecimento pessoal, mas esse bem específico, né? Esse bem específico. Você vai responder por qual pena? A mesma, tá? Reclusão de 3 a 12 também. Se o documento dado ou informação ele é transmitido ou revelado com violação de dever de sigilo, meu irmão, agora você é um servidor público federal, é um cara da ABIN, é um cara da Polícia Federal, é um cara que ele teria que ter mais cuidado ainda com essa informação, deveria ter mais sigilo ainda, e ele ainda é o cara que revela, véio, ele é que é o espião, ele é que é o infiltrado, igual naqueles filmes,
porra, esse cara vai ter uma pena maior. Aqui nós estamos diante de uma hipótese da espionagem qualificada, tá? Aqui a espionagem está qualificada. Olha, a reclusão bem maior, de 6 a 15, né? É qualificado o crime aqui, tá? Parágrafo 3º, facilitar a prática de qualquer dos crimes previstos neste artigo, mediante atribuição, fornecimento ou empréstimo de senha ou qualquer outra forma de acesso de pessoas não autorizadas ao sistema de informações. Então aqui, o camarada ele não entregou o documento, não entregou a informação, mas ele deu a senha do sistema, meu filho. E aí, o que aconteceu? O espião foi lá e pegou os documentos e revelou e entregou lá para o país estrangeiro esse dado, esse documento secreto ou classificado como ultra secreto. Você vai responder também. Lógico que aqui você vai ver que é uma hipótese privilegiada, uma penazinha mais tranquila, vai ser só uma detenção, né? Vai ser só uma detenção, mas você, filho, também está no meio do bolo. Você vai responder criminalmente também. Parágrafo 4º é interessante. Ele vai dizer que não constitui crime. Opa! A comunicação, a entrega ou a publicação de informações ou de documentos, ainda que secretos ou ultra secretos, mas que tem a finalidade de expor a prática de crime ou a violação de direitos humanos. Então, isso aqui eu vou trouxe um slide para isso também, vai explicar melhor. É basicamente aquela hipótese do Estado diz assim, imagine que o Estado faz alguma arbitrariedade, diz que aquilo é secreto e pronto, e por isso nunca ninguém vai saber dessa arbitrariedade, desse crime que violou direitos humanos e tal. Então, aqui, de maneira da lei, também não dá essa proteção toda, digamos assim, né? Eu explico melhor já já, tá? Vamos só trabalhar esse crime aqui com mais detalhes na análise teórica. Como eu disse, o sujeito ativo trata-se de crime comum, qualquer pessoa pode praticar, inclusive o estrangeiro. O sujeito passivo é o Estado, onde o objeto jurídico é a soberania interna do Estado brasileiro e também eu posso acrescentar a soberania externa, já que aqui há uma possibilidade realmente da violação do objetivo do direito constitucional. E o elemento subjetivo, olha só, é o dolo, que deve recair sobre todos os elementos do tipo. Assim, o agente deve ter consciência de que a entrega daquele documento ou informação realmente viola uma determinação legal ou regulamentar, que aquele documento ou informação é classificado como secreto ou ultra secreto, nos termos da lei, vou já falar sobre isso, e que a revelação deste documento ou informação pode colocar em perigo a preservação da ordem constitucional ou da soberania nacional. Também não se admite crime, tentativa, já que é um crime formal, tá? Olha só, o que eu estava falando da questão do secreto ou ultra secreto, a gente vai encontrar isso na Lei de Acesso à Informação, que é aqui onde se classificam quanto ao grau de sigilo, e são divididos, entre outras, em ultra secretas e secretas, conforme o risco da sua divulgação. A informação ultra secreta é aquela cuja divulgação pode causar um dano excepcionalmente grave à segurança da sociedade ou do Estado. É tanto que ela tem um prazo de sigilo de 25 anos, podendo inclusive ser renovado por mais 25. A informação secreta é aquela cuja divulgação pode causar um dano grave, que é excepcionalmente grave, que é um dano grave. E aqui o sigilo é de 15, né? Então a ultra secreta é 25, podendo ir por mais 25, e aqui é 15, tá? Só a título de curiosidade. Falando mais do parágrafo 4º, quando eu digo que não constitui o crime a comunicação, a entrega ou a publicação de informações ou de documentos com o fim de expor a prática de crime ou a violação de dever, na verdade esse dispositivo consagra o que, senhores? Uma hipótese de exclusão da tipicidade material. O fato passa a ser atípico, tá? Pela tipicidade material, voltada à proteção da atuação dos denunciantes, jornalistas e qualquer cidadão que revele ilegalidades relevantes. Então, ainda que seja um documento secreto, ultra secreto, se é um documento que está trazendo informações de uma violação de direitos humanos ou de prática de crime, não vai ser crime, tá? Então aqui, do ponto de vista doutrinário, esse parágrafo 4º, ele afasta a configuração do crime quando da divulgação de informações sigilosas ou documento ocorre com a finalidade legítima e socialmente relevante de expor a prática de crime ou a violação de direitos humanos. Então o elemento subjetivo ele é essencial, não basta a divulgação. Exige um fim específico do interesse público, o que diferencia essa conduta de meras divulgações abusivas ou sensacionalistas. Nesse caso, a norma quis ponderar esses dois valores constitucionais. De um lado, a proteção e o sigilo de segurança da informação, por outro, a liberdade de expressão e o direito à informação e o controle social da administração pública, tá?
Então é isso, né, pessoal? Para não ficar muito extenso, nós vamos trabalhar bloco a bloco, capítulo por capítulo. Então, desse primeiro crime, dos crimes contra a soberania nacional, né, que é o capítulo 1 do título 12. O título 12 é dos crimes contra o Estado Democrático de Direito. Capítulo 1, dos crimes contra a soberania nacional. Trabalhamos os 3 crimes, do atentado à soberania, o atentado à integridade nacional e, por último, agora, espionagem. Beleza? Então, naquele padrão, trabalhando letra de lei, aspectos teóricos, vamos trabalhar o quê? Vamos trabalhar questões para a gente matar, tá? Vamos trabalhar questões. Olha só como é fácil. Questão número 1, sobre o crime de atentado à soberania, assinar a alternativa correta. Exige para sua consumação a efetiva invasão do território? Eu disse que não. Eu disse que é um crime formal, que não exige estar naturalista. Então está errado. Configura-se apenas quando há declaração formal de guerra? Não. Se ocorrer a guerra, a pena vai ser aumentada de metade ao dobro. Consuma-se com a negociação com agente estrangeiro, desde que presente a finalidade específica exigida pelo tipo penal. Exatamente. Está correto. Somente pode ser praticado por agente público? Não. Eu disse para você que trata-se de crime comum, qualquer pessoa pratica. Questão 1, C de Charlie. Questão 2, no que se refere ao crime de atentado à integridade nacional do 359 do Código Penal, assinale a alternativa correta. Trata-se de crime que admite modalidade culposa. Não, já sei que é dolo, inclusive o professor explicou, é dolo específico, né, senhores? Exige a efetiva separação do território nacional? Já acabei de dizer, é um crime formal, ainda que não haja a separação, o crime está consumado, não exige. Pode ser praticado por qualquer pessoa, desde que empregue violência ou grave ameaça com a finalidade específica de desmembramento. Corretíssimo, tá? Não admite concurso com outros crimes, pois a violência já integra. Não, inclusive na lei diz que o cara vai responder pelos crimes de violência também, vai ter outra pena pelo crime de violência. Questão 2, C de Charlie. Questão 3, assinar a alternativa que apresenta corretamente uma característica comum dos 2 artigos que a gente mencionou, né? Que é o atentado à soberania e o atentado à integridade nacional. Ambos exigem resultado naturalístico? Negativo. Ambos são formal, não exigem. Ambos são crimes próprios, exigindo qualidade especial? Não. Ambos são crime comum. Ambos exigem dolo específico, racionalidade. Pronto, isso está correto. Ambos pressupõem a participação do agente estrangeiro? Não. Pode ser brasileiro, pode ser estrangeiro, tanto faz, tá? Questão 3, C de Charlie. Questão 4 diz que um indivíduo em território nacional passa a articular, mediante ameaças às autoridades locais, a separação de determinado estado da federação para a formação de um novo país independente, nesse caso a conduta em tese. Não configura crime por se tratar de exercício de liberdade de expressão? Tá maluco? Configura atentar à soberania por envolver ameaça à estrutura do Estado? Presta atenção, a soberania é aquele crime que atenta à soberania externa, aquele crime que há um perigo de guerra. Aqui, quando ele fala de separação de determinado, é um crime atentado à integridade nacional, desde que presente a finalidade de desmembramento territorial, gabarito C de Charlie, só será punível se houver reconhecimento internacional do novo país. Nada a ver. Esse crime ele é consumado, mesmo que não haja desmembramento, imagine precisar disso, né? Questão 4, C de Charlie, para a gente finalizar mais uma. Questão número 5, trazendo um caso concreto aqui, ó. Mateus, servidor público federal, agindo com dolo e violando o dever de sigilo, olha só, violando o dever de sigilo, entregou a agentes de governo estrangeiro, em desacordo com determinação legal e regulamentar, documentos classificados nos termos da lei como secretos, sendo certo que a revelação destes pode colocar em perigo a preservação da soberania nacional. Nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal, assinale a alternativa que indica o crime pelo qual Mateus responderá. Não é atentado e não é atentado à soberania. É um crime de espionagem. Olha só, falou em documentos secretos ou ultra-secretos, nós temos o crime de espionagem. Eu mostrei para vocês que tem uma hipótese que qualifica quando viola o dever de sigilo. Então não vai ser na modalidade simples, vai ser na modalidade qualificada, sem causas de aumento de pena. Questão número 5, gabarito é de eco. Beleza, senhores? Letra de lei, teoria e questões. Vai ser nesse padrão que nós vamos trabalhar todos os crimes aqui que atentem contra o Estado Democrático de Direito. É tranquilo, não é? É fácil demais, tá? Então, vamos encerrar aqui o bloco. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Valeu!
Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu tô te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo tá aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para sua mudança de vida. Assine agora a assinatura ilimitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo!